Boa tarde, amigos. Hoje nós recebemos com muito prazer um jovem que já é um case de sucesso. Cláudio Melo tem apenas 23 anos, com essa cara de menino que devia ainda estar estudando no Jardim da Infância e hoje já é um empresário de sucesso. Ô Cláudio, primeiro que eu quero contar a história do seu pai. Quando o seu pai vendia leite em Carpina, né? Uma história muito bonita, João. Meu pai começou vendendo leite na rua, uma família daquelas que a gente vê em filme de superação. Mas leite verdadeiro, não botava água não, né? Leite verdadeiro. Verdadeiro, leite da vaca. Leite da vaca, da única vaquinha que eles tinham na sua casa e dali tinha que tirar o seu sustento. Ele tirava tudo que aquela vaca podia dar e antes da escola batia em casa e aí existe todo o jogo de cintura que ele devia ter para oferecer a amigos que estudavam com ele na escola. Então, daí a gente consegue imaginar o que é que ele passou na vida. E ele, junto com os irmãos dele, ele teve a sorte de ter irmãos tão trabalhadores quanto ele, tão competentes quanto eles, e foram desbravando a vida dos negócios com peças. E do leite ele veio para o Recife? Do leite ele acabou indo para Natal empreender lá, porque em Natal as coisas eram mais... A cidade ainda era menos evoluída do que aqui em Recife. Então, para um menino que saiu de casa com 17 anos para ganhar a vida, conseguir ganhar a vida numa cidade tão grande como Recife era mais complicado. Decidiram desbravar lá em Natal e rapidamente, com muita força de vontade, tiveram sucesso. E aí veio para o Recife? Vieram para o Recife. E aí começaram nesse segmento de peça? Começaram no segmento de peça, com muita luta, com muito esforço e conseguiram criar uma boa amizade com as empresas de ônibus, a priori. Então, meu pai, junto com os irmãos dele, conseguiram manter um vínculo, uma aproximação, um ganha-ganha junto com as empresas de ônibus. Hoje, essa loja de peça que eu falo tem mais de 36 anos e a gente consegue manter aqui com a segunda geração essa boa parceria com as empresas de ônibus, que é quem nos deu nossa primeira camisa, é o que eu chamo do nosso fundo de negócio, essa parceria com empresas de ônibus. A primeira camisa era chique como essa ou não? Não, a primeira camisa, imagino eu, que tenha sido até de uma empresa, porque ele trabalhou também para empresas. Ele não começou já empreendendo. Olha, não venha com mentira para cá, não. Você começou a trabalhar com 14 anos, foi? Comecei a trabalhar muito novinho. Colocava sempre os estudos como prioridade, mas com 14 anos, por meu pai ter vindo de baixo, eu acredito que tanto eu quanto meus primos, a segunda geração da minha família, sempre foi induzido a valorizar muito cada centavo. A gente, por mais que não tenha vivido, mas a gente entende como é o sofrimento de quem às vezes tem que lutar cada dia mais para ser até, digamos, aceito numa sociedade que a gente vive. Então, a gente sempre foi induzido a trabalhar muito cedo, sempre acreditou na força de vontade, na força do trabalho. Com 14 anos foi quando eu parei de ter férias na escola. Foi quando eu dentro desse um mesinho de férias, eu ia contar parafuso lá na empresa, na Empreiteira. E contava certinho ou errava às vezes? Errava muito porque as pessoas... Meu pai sempre, quando eu estava contando, vamos dizer que um milheiro, mil ribites, por exemplo, quando eu estava no 900... O que é ribite? Ribite é uma pecinha que cabe no caminhão. É uma peça que vende a granel. Quer dizer, que você contava ribite e parafuso? Contava ribite e parafuso. Geralmente, o pai que tem posto de gasolina bota o filho para contar picolé. O pai que tem conveniência bota para contar bombom. Como a gente tem uma empresa de peça que seria como se fosse um supermercado, sendo que em vez de vender arroz e feijão, a gente vende cuíca e biela. Mas meu bombom era aquele ribitezinho que eu estava contando. E que não podia chupar, né? De jeito nenhum. E se não vendesse... O do bombom já tem uma vantagem, né? Que ele chupa, né? Já pensou, eu não podia nem ter esse benefício. E também, se não vendesse rápido, podia enferrujar. Então, era rápido. Ô, Cláudio, enquanto seu pai lhe orientava muito, né, nessa área comercial, sua mãe era responsável pela formação do cidadão. E ela mandou você estudar na Suíça
365 dias você chorava todo dia, era? É verdade, João. O que muita gente considera uma coisa sensacional em termos de diversão, a Suíça, para mim foi sensacional, mas foi sensacional pelo amadurecimento da inteligência emocional que eu adquiri ali. Com 15 anos, muito novo, eu fui para um internato na Suíça, no qual eu não ficava numa casa de família, eu ficava realmente numa escola. Parecia até aquelas de Harry Potter mesmo, aquela escola-internato que você não podia sair de lá, você morava ali dentro. E eu fui com a proposta de aprender tanto a me virar sozinho no mundo, como também aprender a lidar com as minhas emoções. E estar afastado da minha família foi onde eu aprendi bastante a lidar com pessoas, a perder um pouco da vergonha e sair da caixa, a entender como o mundo funcionava. Porque existe uma dificuldade nos pais em equilibrar o tanto que protege os filhos e o tanto que solta para o mundo. E eu acho que minha mãe me protegeu muito durante meus 15 anos, esses 15 anos que eu digo, querendo que eu fizesse tudo muito certo, academicamente e em todos os sentidos. E aí, com 15 anos, ela decidiu me desabrochar para o mundo, que foi aí me mandando para a Suíça. Foi um desabrocho muito forte, porque realmente um ano eu não tinha noção do que era passar um ano fora de casa, longe da família, com culturas totalmente diferentes e com pessoas que viviam realidades totalmente diferentes. Era coisa de estudar com príncipe, estudar com sheik. E eu que comecei... Paquerasse alguma princesa? Porque estudar com a princesa junto, você podia virar príncipe, né? Era? João, Paquerasse alguma princesinha? Vou confessar que paquerei. Paquerou, Paquerei porque eu era muito tímido, como eu disse. Passei a vida toda no casulo da minha família. Então, eu achava mais fácil conseguir amigos paquerando, às vezes, uma princesa, e realmente era linda ela, uma princesa mesmo. Aliás, você tem uma pinta de príncipe grande, você ia dar um grande príncipe. Obrigado. Eu poderia se eu tivesse mantido aquela relação com ela. Agora, Cláudio, você tem a vantagem que hoje, com seus colegas lá da escola na Suíça, você tem amigos no mundo todo, né? Alguns colegas viraram amigos? Vários colegas viraram amigos. Eu tenho colega na Turquia, na Rússia, na Inglaterra, na França, na própria Suíça. Tem na Rússia, não tem na Ucrânia não, né? Só tem na Rússia. Na Ucrânia não tive essa oportunidade, mas na Rússia tenho bastante amigos, que a Rússia tem muita gente e eles são um país que é um mundo. A Rússia é um mundo à parte, eles têm a cultura deles. Então, muita gente que quer ser globalizado, muitos pais que querem que o filho se torne globalizado, tem que colocar o filho para estudar no oeste europeu, para não ficar nesse enraizamento do leste europeu, que é muito firme. Cláudio, como eu já disse, você tem uma história de vida fantástica. Você foi fazer ação social na África, foi? Nesse período que eu passei na Suíça, eu fiz um serviço comunitário na Etiópia que durou entre 15 e 20 dias. Como é que foi? Conte aí. A minha escola, na Suíça, ela deu uma oportunidade para todos os alunos que quisessem participar de ir para o serviço comunitário na África, fizesse uma redação, uma admissão, um teste de admissão, para poder ir para a África. E essa ida para a África seria propiciada pela escola. Então, desses 100, 200 alunos que se inscreveram, eu fui um deles e eu confesso que não estava acreditando que eu iria passar nesse teste, porque dos 200, só 10 passavam no teste. E eu nunca fui o melhor aluno, academicamente falando. Sempre fui muito do fazer, mas do sentar, estudar, parar. Mas não colava não, né? Às vezes eu tinha que ir para esse recurso, João. Eu confesso que às vezes eu tinha que ir. Eu não tinha muita paciência de estudar. Vamos para a África. Vamos para a África. E aí, um aluno que colava, que não tinha paciência de estudar, como é que ele ia passar dentro de uma esfera ali de 200 alunos para passar no teste? Sendo que, como um bom brasileiro, eu usei da oportunidade do tema da redação. O tema da redação era: se o serviço comunitário fosse no seu país, o que é que você faria? E aí eu me vi do lado de pessoas que moravam na Dinamarca, que moravam na Suécia, que moravam na Suíça, e eu morava no Brasil.
Acabou que eu falei dos índios e falei que eu ajudaria o povo indígena. E esse assunto dos índios e da Amazônia são muito mais em alta do que da favela lá na Europa. Então, usei dessa oportunidade e fiquei em primeiro lugar nessa redação. Para vocês terem noção, e eu digo primeiro lugar, modéstia à parte mesmo, porque foi uma redação normal, sendo que eles acharam muito bonito a história de serviço comunitário dentro do nosso país, que tem muita oportunidade de pessoas fazerem serviço comunitário. Pessoas da Suíça, da Suécia, colocava que ia limpar cigarro na rua. Então, é uma grande diferença. Mas o que é que você fez na Etiópia? Na Etiópia, a África em si, existem muitos países de terceiro mundo. Em países de terceiro mundo, o que é do governo, ele é considerado muito melhor do que o que é privado. Então, existe essa diferença. A gente trabalhou numa escola como professor mesmo, e aí tinha matemática, inglês, educação física, tinha todos esses cursos que eles faziam, mas de forma muito menos elevada do que a gente. Eu e meus 10 amigos que passamos no teste, fomos professores de uma escola privada lá na Etiópia. E a gente deparava com uma realidade muito diferente. A gente deparava com a realidade que os alunos lá do terceiro ano estavam fazendo multiplicação. Então, a gente via 7 vezes 7. E a gente tinha que ensinar como é que essa equação dava 49 para uma pessoa que era mais velha do que a gente. Então, isso era bem difícil lá. A realidade da África é muito difícil. A gente ligar para uma ambulância e a ambulância chegar em 10 minutos, 15 minutos, é uma coisa futurística para esse povo. O Brasil é como se fosse... Mas foi a experiência que valeu. Foi a experiência que valeu e hoje eu sou muito grato ao que eu tenho, ao que eu faço, a acordar todos os dias de manhã, tendo uma responsabilidade de gerir pessoas e de continuar o legado que minha família deixou para mim. E eu sou muito grato de poder estar sentado no ar-condicionado e poder tomar decisões com a cabeça e não braçalmente, como as pessoas da África muitas vezes não têm oportunidade de fazer. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o empresário Cláudio Melo. Nós vamos continuar conversando com o empresário Cláudio Melo. Cláudio, eu quero saber aqui do episódio quando o seu pai sentiu que estava no fim, estava com câncer sério, lhe chamou e como é que foi? Meu pai descobriu que estava com câncer em 2017. Foi quando meu pai e toda a nossa família descobriu. O câncer metastásico, tumor maligno, permaneceu com ele durante 2 anos. Então, foi 2017 e 2019. Em off, na rede, que era o nosso templo ali em casa, a gente gosta muito de estar em rede, então, na rede, a gente conversava muito sobre como é que eu deveria gerar conforto para toda a família. Como é que eu poderia suceder ele. Então, ele falava muito como ele queria que eu gerasse a empresa, como ele queria que eu tratasse os clientes que ele gostava muito, que são todos os clientes. Meu pai tem os clientes na veia, ele ama todos eles, Meu pai dizia muito que a diferença da gente era que todo o nosso cliente, independente do nosso negócio, a gente queria que o cliente se enriquecesse conosco. Então, ele falava muito dessa parte humana, de como ele queria que eu gerisse tanto minha família, que é composta por mulheres, eu, minhas 2 irmãs e minha mãe, e essa é a minha família, de dentro de casa. E aí, tenho meus tios, que eu conto muito com eles também, mas aí já não mora comigo. E aí, meu pai me dizia muito como ele queria que eu gerasse a minha família, o meu núcleo familiar, que são as meninas, e todos aqueles colaboradores também, que quando ele vinha a falecer, ainda existia a Ford Caminhões e a Troller. E aí, em 2019, a Ford decide fechar as operações no Brasil todo e a gente tem uma medida emergencial de fechar as concessionárias rápido. Mas eu seguia muito os caminhos do meu pai. A gente teve 2 anos, João, para conversar sobre como ele queria que eu liderasse aquilo ali.
Você obedece? Eu obedeço piamente, mas hoje é meu maior desafio. Controlar as minhas emoções continua sendo um desafio para mim, saber dizer não, saber me posicionar. Eu passei a escutar orientações para ser quem orienta. E isso foi muito... Essa transição de 2 anos, eu acredito que não tenha sido suficiente para mim, para eu poder dizer que eu tenho confiança, que eu não erro. Hoje eu tenho muita felicidade de poder escutar, de poder ter assessoria de todos os amigos que meu pai deixou. Meu pai deixou muitos amigos mesmo, e esses amigos que ele deixou gostam muito de mim. Eu tenho essa sorte. E também ele deixou pessoas importantes em todos os âmbitos, no âmbitos empresariais, nos âmbitos advocatícios, nos âmbitos de contabilidade. Então, essas pessoas que meu pai deixou me assessoram, é quem gira. Olha, outro dia eu conversando com um cliente seu, disse que você é igualzinho ao seu pai. É uma cópia, melhorada, porque é mais jovem, né? Tem quem diga, tem quem diga. Tem quem diga, e não está mentindo, não. Agora vamos falar da empresa. O que é que a empresa que você comanda vende o quê? Peça para caminhão, para ônibus, Peças de caminhão e ônibus. Sobre esse tocante do meu pai, se eu conseguir ser 50% do que esse homem foi e é, eu seria eternamente grato. Eu tento atingir os 50% ali. Já está em quanto? Nos 30, nos 30? Eu acho, João, modéstia à parte, que eu estou em 49. Eu estou perto. Chegar já, eu estou perto de chegar já. Sim, o que é que a empresa vende? A Imbiriberá Diesel, que hoje é a nossa empresa e onde eu foco a maior parte do meu tempo, foco 90% do meu tempo ali na Imbiriberá Diesel, a gente vende peças de caminhões e ônibus. Todas as marcas de ônibus e todas as marcas de caminhão. Scania, Volvo, Volkswagen, Ford e Iveco. A gente conta com os melhores vendedores da cidade e é a empresa de peça mais tradicional também. É desde 1986. Então, a gente conseguiu manter o nosso fundo de negócio, manter aqueles clientes que sempre foram fiel desde o começo à Imbiriberá Diesel, e a gente vem adquirindo mais clientes através de propaganda, publicidade, através dos meus amigos pessoais, que hoje já não são mais crianças e já estão desbravando aí negócios. Eu tenho sorte de meu núcleo de amizade serem pessoas que são muito profissionais, que levam a vida muito a sério. Então, Cláudio, você não conta mais parafusos, não, né? Hoje em dia, mais não. Você não. precisa casar para ter um filho para ir contar os parafusos, né? João, eu tenho vontade. Eu confesso que eu tenho vontade de ter um sucessorzinho e eu quero viver... Vai mandar o moleque contar parafusos, né? Moleque contar parafuso, sim. Vai contar parafuso. Vai contar. Tanto sendo mulher quanto homem. A mulher, lá, se eu tiver uma filha, ela vai ser super trabalhadora. E vai contar parafuso? E vai começar contando parafuso. Eu sou muito grato. Coitada da menina. Agora, você sabe de cabeça quantos itens a sua empresa tem? Não sabe, não? Sei sim. Tem mais de 11 mil itens 11 diferentes. mil, Então, mais de 11 mil itens diferentes. E desses 11 mil, 2 mil itens dos 11 mil são itens obsoletos. Isso é um desafio que eu passo lá na loja, que muito empresário que trabalha no varejo deve passar. Que seja sem ser do ramo alimentício, porque tem um vencimento, claro. Mas essas peças obsoletas são peças que estão ali há mais de 3 anos. Mais de 2 mil itens meus estão ali há mais de 3 anos. Então, a gente está fazendo esse trabalho até para ajudar aos meus clientes, porque a gente vende rapidez. Então, eu estou vendendo essas peças que são obsoletas para ter mais estoque físico e a gente ter o pão francês ali no estoque, as peças de alto giro, para poder que meu cliente peça a peça e a gente consiga entregar rapidamente a ele. A gente, hoje em dia, na Imbiriberá Diesel, não só vende a peça, mas todo o serviço logístico de entrega. Então, ligou para a gente, cotou com a gente vai ter a peça do seu caminhão e do seu ônibus para ela atender rapidamente. Agora, você lá na loja não fica sentado no seu gabinete, não. Está lá atendendo os clientes, né? Igual seu pai. Sempre. O face a face, o tete a tete, olhar para o olho do cliente, sentir a necessidade do cliente, é uma coisa que eu faço muito. O Brasil, dentro da sua instabilidade, acontece que muitas vezes o cliente precisa de um prazo maior para fazer o pagamento. Pernambuco, na época de safra agora. Então, acontece que agosto, setembro, outubro,
muitos pequenos caminhoneiros precisam de prazo para poder fazer o primeiro pagamento. Eles olham para mim, eu preciso olhar para esse cliente e ele dizer, José, eu vou comprar a peça, eu vou levar a peça, mas eu só posso lhe pagar em 90 dias o primeiro pagamento. É só quando eu tirar minha safra. E aí que está o dom do sexto sentido para conseguir entender aquele cara que é um homem e que vai honrar o pagamento e aquele cara que talvez ele não tenha condições de honrar o pagamento e faça algum tipo de atrocidade ali. Mas eu vou dizer que eu sou um super defensor de Pernambuco e do nordestino. A gente é um povo muito grato e a gente, tudo que acerta, cumpre. Então, a Imbiribeira Diesel ser dentro de Pernambuco, tratar com pessoas nordestinas, é uma gratidão, é uma dádiva. Você está fazendo a mesma... Seu pai, quando vendia leite, tinha caderneta. O cara não podia pagar o leite naquele dia, botava uma caderneta. Você tem uma caderneta lá na Ibiribeira, né? Hoje em dia eu não tenho caderneta porque existe o sistema. Tudo se modernizou. Mas a coisa da caderneta, não paga hoje, mas vai pagar depois. Existe. Eu tenho vários cheques programados de pessoas que vão entrar na safra ou qualquer tipo de safra de qualquer alimento. Então, existe uma caderneta, sim, no sistema e existe um bolo de cheques na minha gaveta que são de pessoas que pediram prazos de pagamento. E é aquele negócio. A gente dá prazo e a gente dá condição. A gente não vai dar prazo e aumentar o preço da peça de forma alguma. A gente quer ajudar esse cliente a se enricar, porque o cliente se enricando é bom para todo mundo. E também com os nossos colaboradores. A gente sempre tenta fazer treinamento com os colaboradores. A gente quer que eles sejam líderes de si mesmo. Os colaboradores saindo da caixa, sendo líderes de si mesmo, faz com que a gente aprenda a ser um líder melhor e faz com que cada um consiga dominar a sua própria equipe. Olha, isso é sobrinho de Anderson Ferreira e de André Ferreira. Então, já viram que ele é meio político também. Você vai acabar na política, né? Esses seus tios lhe ajudam? Esses meus tios me ajudam muito com conselho. Eu, particularmente, não tenho desejo nenhum de entrar na política. Nem os dois vivem lhe pressionando para ser político, não, graças a Deus. Nem os dois vivem me pressionando porque eles me dizem os benefícios e os malefícios de estarem na política. Mas então, político enrola, diz que só tem malefício, mas é cheio e ninguém quer deixar. Diz que a vida política é uma miséria, mas nenhum quer deixar. Eles estão lhe enrolando. Modéstia à parte, eu participo de frente ali com eles e assim, eu vejo tanto que eles se esforçam, tanto que eles trabalham. Anderson e André, eles não param. São daquelas pessoas ligadas na tomada, acorda cedo para bater perna, para ir na rua. Eles são pessoas que tentam, que eu acho que o Brasil precisa disso, tenta agradar o público, mas agradar as instituições privadas também. Então, esse jogo de fazer com que eles defendem os empresários, defendem o empresariado, defendem o emprego na mão das pessoas e, ao mesmo tempo, consegue agradar todo o gabinete ali, todo o congresso, eu acho que isso eles fazem como ninguém. E eu vi a trajetória deles de começo e eu tiro o chapéu, eles me ajudam, não só com palavras, mas com a experiência de vida que eles têm e eu olhando, sigo piamente. Ô Cláudio, você trabalha quantas horas por dia? João, eu trabalho 24 horas por dia. Mentira na cabeça. Que você joga bicicleta. Não, você joga beach tênis. Não venha com conversa. Como é que você vai jogar beach tênis se é 24 horas trabalhando, ligado na tomada? Para você ver a importância do beach tênis. Joguei beach tênis com Nelson e Nelson me indicou estar aqui. Então, eu acredito que talvez aquela 1 hora de beach tênis valesse mais do que várias horas trabalhadas só para eu ter a oportunidade, João, de falar com você nesse programa que eu valorizo. Não é conversa não, porque nesse bicicleta tu não ganha dinheiro. E nessas 2 horas que tu tava lá, tu tava ganhando dinheiro. Eu sou uma pessoa, confesso, um pouco hiperativa. Então, minha cabeça pensa 24 horas... Um pouco? Um pouco? Sou bastante imperativa, João. Tá certo. Sou bastante imperativa. Minha cabeça pensa 24 horas e assim, abaixo de Deus e abaixo da minha religião, o trabalho é uma prioridade para mim. Então, eu penso muito em trabalho, penso muito, não só na minha profissão como diretor da Imbiribeira Diesel e como eu vou fazer aquilo ali crescer. Diretor não, presidente da Imbiribeira Diesel. Não com conversa para cima. Você é o presidente. Agora eu vou lhe dar aqui um presente do seu tio, Nelson.
né? Que você joga... Quem é que ganha quando você joga bicicleta? É você ou é ele? Geralmente ele ganha. Ele ganha, né? Geralmente ele ganha. Ele é bom. Aí ele, arrependido, mandou essa bolsinha porque você não tem tempo de almoçar em casa, aí ele leva a comida, a sua mãe prepara, você vai comer lá na loja, tá certo? Agradeço presente demais, aqui João. da Masterboy. Nós queremos Muito agradecer obrigado. a Cláudia. Foi um verdadeiro show essa entrevista com esse rapaz com 23 anos e com uma belíssima história de vida. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.